Olá, seja bem-vindo ao programa Conexão de Volta aqui na tela da TV Claré. E neste próximo dia 20 de novembro será comemorado o Dia da Consciência Negra. Nós queremos abordar esse tema aqui no programa. Para isso, convidamos o padre Antônio Sagrado Bogazzi, ele que é teólogo, antropólogo, filósofo, tudo de bom e sabe bem do assunto. Muito obrigado, padre. Obrigado. Padre, vamos contextualizar primeiro toda essa história, né? Quando a gente fala o Dia da Consciência Negra, o que tem por trás de tudo isso? Tem toda uma história, né? Uma história grandiosa, uma história da multidão de afros, né, africanos que o Brasil recebeu, assim como todos os outros países da América Latina, alguns muitíssimos, né? Como é o caso de Cuba, alguns muitíssimos mesmo, outros um pouco menos. Os Estados Unidos também recebeu, e o Brasil recebeu, e sobretudo em algumas regiões do Brasil, sobretudo Bahia, sobretudo as regiões de Minas Gerais, que eram as regiões naqueles momentos em crescimento. E aí nós vivemos 3 séculos tristes, né, terríveis, de uma escravidão brutal, e depois nós tivemos uma chamada assim libertação da escravatura, depois de vários passos, bem conhecido, Princesa Isabel, que assinou a famosa Lei de Ouro, né, Lei Áurea. E quando foi com os tempos, os próprios negros, os movimentos ligados aos afrodescendentes, sobretudo dentro da Igreja Católica, começaram a perceber que não era bem aquele dia que devia ser comemorado, porque aquele dia foi um processo, foi uma exigência para banir os negros das fazendas, que teriam terminado o ciclo da cana-de-açúcar e começaria o ciclo dos cafezais, o ciclo do café. Então não interessava mais a mão de obra, estávamos recebendo no final do século XIX uma multidão de europeus, sobretudo italianos. Então eles foram como que enxotados das fazendas, tristemente, né? despejados das fazendas, sem nenhuma indenização. E aí então mudou o polo da reflexão, não mais para o 13 de maio, que hoje se celebra até com uma certa tristeza, não para os mal avisados que ainda acham o encantamento, mas o dia 20 de novembro, que é o dia da morte na Serra da Barriga, do grande líder da luta pela causa negra, que é Zumbi, que é tido como o Messias do povo negro. Dia da consciência negra, não da festa da libertação dos escravos, mas do negro e da sociedade tomar consciência da triste realidade em que vivem. É um momento de muita reflexão, realmente, né, padre? E como que a igreja, durante todo esse período, trabalhou lá na época que existia ainda a escravatura? Nós olhamos com certa tristeza. Olhando historicamente, mesmo sendo a igreja, amando profundamente a igreja, nós olhamos com certa tristeza, porque a igreja no Brasil foi muito forte contra a escravidão indígena. Lutou muito pelos direitos dos indígenas e não permitiu que a coroa portuguesa e a coroa espanhola e também a coroa inglesa, os que mandavam na Europa então e no mundo colonizado, dominassem os índios. Mas ela não foi muito atenta em relação à questão da escravidão. A própria igreja tinha os seus bens e dentro dos seus bens tinha a escravidão. O que se sabe historicamente é que os escravos ligados às ordens religiosas, às congregações, à igreja, eram melhor tratados, não tenha dúvida, eram tratados com menos crueldade do que se sabia dos traços históricos, arqueológicos, que os antropólogos fazem questão de destacar. Mas era sempre escravidão. Uma situação, um período foi muito complicado de qualquer forma. Foi muito doloroso, né? Foi muito triste, e a igreja, graças a Deus, hoje reconhece, porque o fundamental, depois que você comete um erro, é reconhecer o erro para mudar o que está para fazer. Com toda certeza, excelente análise. Vamos falar um pouco mais da atualidade, agora, século XXI, como que a igreja, é claro, a escravidão acabou há muito tempo, mas ainda existe, né, um certo preconceito, uma certa visão negativa dos negros ainda, ou estou enganado? Não, existe em nós, existe em todo momento. Às vezes até implícito, né? Às vezes até de forma irracional. É porque está dentro. Né, está dentro. Eu e o professor Hansen estamos escrevendo uma crônica para o jornal Cidade,
de um fato que aconteceu muito pitoresco. Antes de responder mesmo o coração da sua questão, eu queria que prestassem bem atenção. Nós, na verdade, aconteceu com dois amigos nossos, né? Ele nos contou assim, que estavam descendo uma rua meio escura, com medo de ser assaltado. Então todo lado olhava do lado, meu Deus do céu, vão me assaltar. E foram descendo. E qual era o estereótipo do vou ser assaltado? Pessoas negras, pessoas pobres, pessoas nordestinas e assim por diante. E aí nós fazemos uma reflexão muito interessante. O Brasil e o mundo, mas sobretudo o Brasil, se protegeu tanto contra o roubo dos negros, o roubo dos nordestinos, o roubo dos pobres, que não percebeu que os grandes ladrões do Brasil são brancos, moram nos palácios, governam o país, nas prefeituras, nas câmaras, e aí ela não percebeu. Sabe quando você se protege tanto de um bichinho e é atacado por outro? Entendeu? Foi isso que aconteceu com o Brasil. Nós merecemos. Nós olhamos tanto os pobres, os negros, os que estão nas periferias como os ladrões, e não percebemos que os ladrões estavam nos palácios, nos governos, e roubaram muito mais do que simples relógios e celulares. Roubaram o Brasil. Com certeza, mas voltando para aquela questão, você acredita que a igreja hoje em dia ela está mais aberta, menos conivente com todo esse problema? É claro, né? A igreja hoje, a igreja hoje se torna profética. Quando nós vemos religiões, eu acabei de acompanhar um seminário dos alunos falando, fez uma apreciação da demonização que as igrejas, algumas igrejas cristãs fazem contra a antropologia, a cultura, os cultos afros, entendeu? De uma forma vergonhosa, ridícula, negando o nome de Jesus, negando o nome de Deus. A igreja hoje tem procurado acolher muito mais. Nós temos uma pastoral chamada Pastoral Afro, como nós temos Pastoral Nordestina, como temos Pastoral da Mulher, onde procura incorporar os valores do povo afrodescendente, e mesmo dentro da igreja tem resistências, mas em geral, hoje é um consenso que a cultura, a religiosidade, tanto popular como dos negros, como dos indígenas, são bens preciosos que precisam ser valorizados. Porque se a gente valoriza a cultura de um povo, a gente valoriza o povo. Se a gente valoriza a forma de falar, a forma de cantar, a forma de dançar, os instrumentos, a gente valoriza o povo. Mas nós temos ainda um longo caminho. Mas eu acho que é importante a gente pensar também, né, padre, que o Deus, de certa forma, é um só e que ele ama todos de uma maneira igual, não é? Se ele é Deus de verdade, sim. Se alguém falar de um Deus que discrimina, não é o verdadeiro Deus. Se alguém falar de um Deus que manda chutar as coisas dos ritos afros, não é o Deus verdadeiro. Se alguém usar o nome de Deus para oprimir os outros, não é o Deus verdadeiro. Já fizeram muitas guerras em nome de Deus. A própria escravidão se fazia em nome de Deus. Mas não é Deus, entendeu? É uma assinatura falsa de Deus. É um pecado contra o Espírito Santo. Mas hoje a igreja tem procurado realmente valorizar o espaço. Ainda são poucos os espaços, mas nós temos aqui em Rio Claro vários padres negros, belíssimos, maravilhosos, belíssimos, tanto no sentido estético, pessoas belíssimas, de corpo e de alma, que são para nós assim uma luz e que nos ensina a ver no diferente um irmão, no diferente um complemento, e não no diferente um inferior, um a ser desprezado. A igreja mudou, mas é preciso que eu, como cristão, eu, como católico, mude também. Eu acho que essa é a principal mensagem, mas eu quero que o senhor ainda deixe um recado para todo mundo que está assistindo o programa agora. Uma mensagem, acredito eu, que para que tire da gente, como a gente disse que às vezes, né, esse preconceito pode estar um pouco implícito, um pouco encrunhado aqui dentro de nós. Que recado o senhor gostaria de deixar para todo mundo que nos assiste nesse sentido? É muito simples, gente. Somos todos iguais, entendeu? Milton Nascimento, na obra que ele faz, a chamada Missa Crioula, né? Ele fala, na Missa dos Quilombos, ele fala, somos todos iguais. Na pele branca, negra ou de qualquer cor, é vermelha no sangue. Somos todos iguais. E que os negros se sintam irmãos
na nossa igreja, que os negros nos ajudem a nos purificar, para que nós possamos construir tempos melhores, tempos mais bonitos, tempos de fraternidade. E perdoe aqueles que, em nome de Jesus, desprezam o irmão. Não é Jesus, é ele usando o nome de Deus em vão. Somos todos irmãos e vamos construir juntos um mundo melhor. Perdoe aqueles que nos maltrataram, aqueles que fizeram uma história com manchas, e vamos escrever novas páginas, juntos, em nome do Deus que nós cremos, o mesmo. Belíssima mensagem para a gente encerrar esse bloco. Muito obrigado, padre, pela sua participação. Que prazer, que gosto. O programa Conexão faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Fica com a gente.